Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu sou a Prof. Kelly, como eu falo todas as aulas. Caso tenha algum aluno novo, né, e não me conheça ainda, a aula de hoje, coloquei a página aqui 388, tá? É sequência do que a gente viu na última live, que faz alguns dias atrás, que nós comentamos um pouco sobre o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, os critérios que são avaliados esse IDH, e agora a gente vai chegar num ponto que nós vamos analisar um pouco a questão da riqueza, a produção de riqueza e a pobreza no planeta, tá? Esse é o nosso globo terrestre que a gente faz umas análises de vez em quando e, como vocês já sabem, tem países muito ricos, né, e países pobres ou muito pobres, né? O que quer dizer isso? Alguns países, se vocês pegarem ali na página 388, eles compõem o grupo dos países do hemisfério norte. O que seria isso? Dá uma olhada aqui nessa linha imaginária, que não é igual à linha do Equador, tá? Observem bem, porque ela dá uma volta e pega a Oceania como fazendo parte do norte. Oceania não, a Austrália e a Nova Zelândia, os outros países da Oceania entram como países do sul. O que quer dizer isso? Que os países do norte são os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos são os países do sul. Esses emergentes a gente já entra nesse assunto, tá? Essa linha, ela é chamada também, quando a gente vai falar na questão de produção de riquezas, de DIT, tá? Por isso que tá aqui escrito DIT, que significa, gente, anota no caderno de vocês, Divisão Internacional do Trabalho. O que seria isso? Propriamente dito, analisando essa imagem aqui, tá? Os países do norte são os países ricos, os países que têm uma industrialização de ponta, que têm o capital financeiro em mãos, grandes investidores, tá? E os países do sul são os países que detêm boa parte da produção de matéria-prima e têm a mão de obra barata. Então, essa divisão deles, ela encaixa perfeitamente nisso, nessa proposta de divisão internacional do trabalho. Por quê? Porque um fornece a mão de obra barata e a matéria-prima, enquanto o outro é o dono das tecnologias, tá? Então, seguindo adiante, quero que vocês leiam isso aqui, tá? O que é os países desenvolvidos? A gente tem dois gráficos aqui e nós temos uma questão muito interessante, que é a produção da riqueza do mundo. Quem que produz a riqueza, né? Os países desenvolvidos têm a sua grande parcela, tá? E o que é mais interessante? Olhem a tabela de cima. Aonde tem mais pessoas? Nos países desenvolvidos ou nos subdesenvolvidos? Nos subdesenvolvidos. Então, a grande massa populacional, os países que acabam não tendo controle de natalidade, né, são os países considerados subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos, já existe até problemas com essa questão de taxa de natalidade muito baixa e a população está ficando muito idosa. Mas isso é um assunto que nós já comentamos e vai ficar mais para frente, de novo no nono ano, vocês voltam a estudar isso mais profundamente. Então, seguindo aqui, é como se toda a riqueza do mundo, ou grande parcela da riqueza do mundo, tivesse concentrada na mão de poucas pessoas, e essas poucas pessoas praticamente estão no hemisfério norte, tá? Estão no bloco norte dessa linha, dessa divisão. O que mais que a gente pode estar vendo aqui? Ah, gente, essas siglas aqui, elas são bem interessantes. O ano que vem nós vamos ver esse assunto, né? Aliás, ano que vem não, daqui a pouco, porque nós vamos, mais pra frente, nós vamos ver um assunto sobre questão do socialismo, do capitalismo, mas o ano que vem vocês vão estudar melhor esse conteúdo aqui, tá? Então, assim, antigamente eles dividiam, quando a gente tinha um período chamado de Guerra Fria, eles dividiam a sociedade
em primeiro, segundo e terceiro mundo, né? O mundo era dividido assim. Então, esses países aqui é o primeiro mundo. Esses países, eles se dividiram, né? Esses daqui. Por quê? Os subdesenvolvidos, os países pobres, ou os países da América Latina que não são tão pobres igual os africanos, mas pobres, né? Nesse contexto, eram os países de terceiro mundo. E o segundo mundo eram os países que pertenciam ao socialismo, né? Engajado pela União Soviética. Então, com o fim da União Soviética, a nomenclatura mudou entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E dentro desses países subdesenvolvidos, nós temos esses daqui, ó, os emergentes, tá? Vamos lá para a página para vocês verem o que é. Desculpe a tremedeira, que hoje tá muito frio. Eu tirei para gravar a aula no dia que tá extremamente congelante, tá? Mas faz parte, tá? Aqui na página 393, a gente vai ver um pouquinho sobre os BRICS, né? E o que quer dizer? A gente tá falando que alguns países nesse meio subdesenvolvido começaram a ganhar destaque econômico, não sei, pós esse cenário de pandemia que a gente está vendo, se vai manter isso, né? Como eu falei, a gente vai ter o antes e o depois, né, na história da humanidade. Se vai ser uma ruptura ou não com esse processo que a gente está vivendo. Então, assim, os países emergentes são aqueles países que começaram a ganhar um pouco de destaque na questão industrial e econômica dentro desse bolo aqui dos subdesenvolvidos. Então, a gente pode colocar a China, o Brasil, a Rússia, o México, a Argentina. A Argentina ainda está nesse meio, apesar da quebradeira que eles já estão vivendo lá. Então, a Índia também, a África do Sul, esqueci de mencionar esses países também. Esses países, eles são considerados emergentes. O que parece emergente? Está emergindo, né? Estão surgindo, ganhando força no cenário político e econômico, tá? Então, por mais que são países subdesenvolvidos, são países que têm uma grande influência no mercado internacional, tá? Então, o Brasil tá aqui nesse bolo. Seguindo essa ideia, vocês vão ler essas páginas da 388 até a 393 e vão responder essas duas páginas de atividade, né? Aqui até 394 e 395. Tá bem tranquilinha, gente. E, bom, por hoje é isso, tá? Próxima aula a gente volta. Anotem o significado da sigla e façam uma boa leitura. Um beijo a todos, se cuidem, fiquem em casa.